Programa Aula Extra. Dicas, entrevistas com profissionais de sucesso, debates e muito mais. E é claro, com aquele bom humor que você já conhece. Programa Aula Extra. Apresentação Rafael Petracioli. Todas as segundas aqui na Metrópole. Não perca. Em Salvador, capital do conhecimento jurídico do Brasil, são 7h03. Obrigado, DJ. Estúdio livre desde cedo e você conseguiu atrasar o início. Tá de parabéns, viu? O pessoal da RH tá de olho em você pra semana que vem. Não fique botando palminha pra você mesmo, não, que você tá errado, você calado tá errado aí, viu? Sejam bem-vindos, galera. Mais um programa Aula Extra no ar, ao vivo aqui na Rádio Metrópole. Você sabe que pode nos acompanhar também em vídeo lá no YouTube, youtube.com/portal Metro 1, youtube.com/portal Metro 1. E aí você manda sua mensagem, sua dúvida, seu comentário, além de poder assistir, ao invés de só ouvir, a nós que estamos aqui no estúdio. Sem maiores delongas, eu queria dar boas-vindas, boa noite. Tanto tempo que eu não vejo, depois não vejo de novo, vejo de novo, depois não vejo. Doutora Evelira, tudo bem? Como é que você tá? Eu entendo, Rafa, que isso é saudade, mas a gente se viu segunda-feira passada. Eu tenho que ficar... Atento. Agora eu vou te falar uma atento coisa. Não, eu tenho que ficar ouvindo esse tipo de migué aqui. Rafa, você tá ligado que teve membro da bancada que votou no grupo que tava chegando, né? Isso tem 40 minutos atrás. Tá ouvindo desesperado no carro agora. Pode ficar tranquilo, Beda, que a gente lhe espera aqui, viu, papai? A gente espera. Quando você chegar, a cadeira tá aqui pra você sentar. A gente pode até mandar o horário do programa só pra esperar ele, se ele quiser. Exatamente. Vou botar outro break comercial aqui, Beda, enquanto você chega, viu? Galera, a gente tá hoje aqui para retomar o assunto de 2 semanas atrás, quando a gente conversou sobre práticas em execução, porque como a gente prometeu, e aí BDV agora não tá aqui na bancada, quando eu digo assim, vai ter que voltar pra gente retomar o assunto, ele fala, fica falando isso pra todo mundo, aí é prova aqui, ó. Nada eu falei disso. que ia ter que voltar pra retomar o assunto, tá aqui. Professor Maurício Góes pra gente falar de novo. Quer dizer, de novo não, porque ele fala novas coisas agora sobre práticas de execução. Maurício, obrigado por estar aqui de novo com a gente, bicho. Você é um recordista de paciência. Obrigado a você, Rafa. Obrigado a você, Ivy. Até porque ele nem falou as 57 siglas que ele tinha. Eu acho que ele deve hoje. Vamos combinar uma coisa, Rafa? A gente nem fala muito. Deixa o Maurício falar, para ele conseguir falar pelo menos 10 das siglas. Não, tá liberado. Relaxa. Hoje a sopa de letrinhas está aqui. Trouxe a pesca, pra gente não esquecer. A pesca aqui é permitida, mas em sala de aula não, né, Ivy? E obrigado a vocês por mais esse convite, mais essa oportunidade para a gente estar aqui discutindo um pouquinho de processo civil, né, enquanto a gente ainda estuda isso. Um abraço. É isso aí, galera. E para você também que não está com o YouTube, mas tem um WhatsApp, quer mandar uma pergunta, uma mensagem, um elogio, alguma coisa, entre aí no seu WhatsApp 71, é o nosso DDD aqui de Salvador, 3505-5000, 3505-5000, WhatsApp aqui da Rádio Metrópole. Eu já tenho pessoas rindo aqui no chat do YouTube. Sérgio Vieira tá dando um monte de risada aqui, e ele agora há pouco mandou uma mensagem para mim, quando a gente ainda tava ali nos bastidores, antes de começar. Ele botou aqui, que queria mandar um grande abraço pro professor Maurício, que foi o primeiro trabalho como advogado associado dele, que deve muito ao que aprendeu na teoria e na prática a professor Maurício e ao Lapa Góes e Góes. Sérgio Vieira, que hoje é sócio lá no Nelson Williams Advogados Associados. Pois é, eu tenho raiva de Dr. Nelson Williams por causa disso. Tirou uma grande figura, um grande advogado lá do escritório. O Sérgio hoje é sucesso absoluto na advocacia, é conselheiro federal pelo Amazonas, e é um valor que o Lapa Góes e Góes e a Bahia perderam, mas com esse mundo globalizado ele está no Brasil, está com a gente, é amigo, gente fina. Sérgio, um abraço, irmão. Quando vem aqui a Salvador, me convide para pagar um vinho, que hoje você está ganhando mais que eu. Me convide também, viu, Sérgio? Professor Bruno Coelho tá mandando que tá ligado aqui, perguntando cadê João. Bruno Coelho sempre com perguntas instigantes. Me lembrei que ia te contar uma novidade, viu? No bastidores, viu? Bastidores de Bruno Coelho? Pô, Bruno, você tá gerando fofoca na aula extra, é isso mesmo, Jorge? Vai ser só nos bastidores. Beijo no seu coração. E chegou um outro membro da bancada aqui, ele com essa tatuagem super discreta no braço. Você viu que ele veio de cabelo todo penteadinho, de rapaz, mochila. posso meter um gelzinho aí, foi? Essa câmera, quando fica em cima de mim, não fica bem, não. Carlos Frederico Guerra Andrade, Orleans e Bragança. Trouxe o caderno? Seja bem-vindo. Não, hoje eu vim com as perguntas na cabeça. Foi? Foi.
E aí, meu filho, Tá com tudo frio, bem? O que é? foi que houve? Tá com friozinho? Não tô com frio, mas Salvador é assim. Fez 24 Não, graus. não faz 24 graus. Choveu, pode estar o calor da porra. Choveu, tem que tirar o casaco da Você não tá sentindo um cheiro de naftalina, não? Oh, é. No estúdio. A roupa que sai Vou estrear do... uma de frio só, pô. É Tem que verdade, usar. é verdade. Tu acha que ele não tá de Eu bota? de bota, é isso que eu ia perguntar. Ia meter um São João maluco aí. Eu tenho 3 casacos, 2 são do Corinthians, não podia vir com o casaco do Corinthians pra cá, que é pegar mal. A galera é sacanagem, né? Não dá certo. Mas esse casaco é novo, que é apertadinho, é fase 2 Não, de não. casais. É não, rapaz, o cara fica me desejando, né? Todo dia. Ô, DJ, depois arruma uma sonora aí pra fazer alguma piada com ele, com esse desejo que ele tem por mim aí. Vamos falar sério agora. O professor Bruno Coelho disse que nada passa por Ive. Mandou beijos para todos. Beijo pra você também, meu irmão. Acho que Bruno é o campeão de aprovação em professor substituto da UFBA, viu? Só comigo já foram 2 concursos que eu participei da banca que ele passou. Tá precisando abrir uma vaga e tá precisando abrir uma vaga agora mas é fera. Para professor efetivo de processo civil para ele entrar, né? Estamos precisando. Merece demais. Sérgio Vieira ainda mandou aqui, gratidão eterna, meu amigo, eterno professor Maurício, vinha prometido levar Rafael ou não, decidimos depois. Aí nessas horas eu sou assim, escanteado, é isso mesmo. Pronto, eu vou passar na cara logo, eu não tomo nem vinho. Pronto, aí eu sou um convidado barato, pago um show, eu tô feliz. Aí vai gastar uma fortuna comigo, porque Maurício. você nem gosta de Então, vinho. é isso, Sérgio, perdeu a oportunidade de De pagar economizar aí. a serva. E pode ser qualquer uma. É verdade, né? Então, tem. professor Maurício. Até suco de milho você bebe? Não, é porque quando a gente fez o podcast de encerramento do ano passado, nós 4, sem convidado, só É resenha. verdade. Então quem é o quarto? Todo mundo tomou. É João? João Glicério apareceu. Ele faz parte ainda? Diz ele, né? Semana passada ele veio aqui. Porque Juliette Robicheta estava aqui, ele veio pra falar do pessoal dele da UFBA, ganhou uma competição. E João tomou, acredite, depois você bota o vídeo, tá lá gravado. Ele tomou suco de uva e Nescauzinho. Nescauzinho. Vergonha. Fred e Ivy enchendo a cara de vinho lá. bacana. Ivy- Mentira, a Ivy gente nem comeu bebeu, água né? doendo. Bacana, Ivy comeu bacana. água doendo. Fred saiu quase cochilando. Não, isso Foi não. feio o negócio, foi feio. Foi massa, engraçadíssimo. Amanhã eu vou levar licor pro estúdio. Doutor Maurício, velho, eu queria hoje falar, a gente falou na última vez, a gente focou bastante no lado do exequente, né? As dificuldades, as agruras, que na verdade acho que 95% do que você tem para falar de execução são as agruras do exequente. Né? E você ilustrou muito aqui, principalmente com números, o tamanho da cratera que a gente se enfiou. E a gente pode voltar para lá depois, justamente pelo fato de ser um conteúdo muito mais extenso do que as questões que envolvem os executados. Mas não podemos deixar também de falar desse outro lado da moeda, que é a questão a defesa do executado. As dificuldades ou não, as facilidades ou não de você estar na advocacia pelo executado. E aí de forma bem ampla. Por favor, fique à vontade para falar na questão, porque a gente sabe que tem umas execuções muito mais efetivas, que trazem muito mais receio ao executado do que outras. A trabalhista, por exemplo, é o tipo de execução que a pessoa não fica lá muito tranquila. Mas a execução, o cumprimento de sentença de uma ação indenizatória, chuta o balde ali, enfim. Eu queria que você trouxesse para nós esse outro lado da moeda. Quando você vai atuar na defesa do executado, por onde é que você começa seu trabalho? Por onde é que você olha primeiro para você ajudar? Quando tem jeito, né? Primeiro depende, né? Se for na Justiça do Trabalho, você vai trabalhar. Se for na Justiça Estadual, você começa não fazendo nada. O primeiro passo na Justiça Estadual para você advogar, aberto ali. você advogar para executado é justamente não fazer absolutamente nada, né? Porque é importante, Rafa, foi muito importante a sua pergunta, porque por exemplo, o processo trabalhista, ele é um processo civil, ele não é um processo... Sim. Inclusive, doutrinariamente, há quem defenda que o processo trabalhista é um procedimento especial do processo civil. Ponto. Ele não tem uma matriz processual distinta como é o processo penal. Então, é processo civil. Isso aplica-se a CLT, que deve ter pouquíssimos artigos que regem a execução. Pouquíssimos. Subsidiariamente aplica-se a execução fiscal, né? E essa subsidiariedade da execução fiscal é muito mais na lei do que propriamente na prática. E na prática aplica-se muito do CPC, né? na execução trabalhista. Então, digamos assim, os institutos dogmáticos da execução trabalhista são os mesmos, basicamente, da execução civil. Aí você pega a execução fiscal, 35% do total de casos pendentes está na forma que a gente utiliza os institutos próprios da execução.
Porque, como você bem disse, a gente tem aquela nossa brincadeira da sopa de letrinhas, é que hoje você possui instrumentos bastante eficazes, né, para conseguir tentar dar satisfatividade à execução. Infelizmente, o que você tem é uma prisão, eu acho assim, uma prisão às tradições do juiz cível, que há um excesso, ou seja, o juiz cível ficou ainda no século XIX, não ficou ainda no liberalismo, nessa percepção do direito fundamental do executado, e você esquece que existe o direito fundamental à execução também. Existe direito fundamental do exequente, da satisfação de seu crédito. Marcelo Maguerra tem um livro fantástico sobre isso, direitos fundamentais do exequente. E terminam não aplicando. Ponto. Então, em linhas gerais, o papel do executado ele é um papel muito mais passivo. Ele é muito mais passivo. E hoje você tem um deslocamento, digamos assim, das, entre aspas, defesas do executado, porque na execução não tem propriamente defesa, da realização da penhora, né? Isso foi uma coisa muito bacana no CPC de 73, que foi incorporado ao CPC de 2015, que ainda não está na lei de execução fiscal, mas precisa rapidamente estar, que é desvincular a possibilidade que você tem de apresentar suas, entre aspas, defesas da execução da penhora, né? Outra coisa importantíssima, em desfavor do executado, é que você não tem mais efeito suspensivo, né? Como regra, na apresentação das defesas. Então, basicamente, a gente tem, no âmbito do processo civil, se for título executivo judicial, a gente tem a impugnação, cumprimento de sentença, cujas matérias são mais restritas por conta da coisa julgada que está na formação do título. Na execução de título extrajudicial, na execução dos juizados e na execução trabalhista e na execução fiscal, você tem os embargos à execução, que tem âmbito de liberdade de impugnação, pelo menos na execução fiscal e na execução de título extrajudicial, totalmente amplo, por conta da ausência de formação de coisa julgada, né? São títulos executivos extrajudiciais, né? E, por fim, a gente tem a sempre velha e boa exceção de pré-executividade, que perdeu muito do espaço e da importância que ela tinha. Eu acho que numa abertura inicial de panorama, a gente poderia começar por aqui, Rafa. Quer fazer algum adendo, Carlos Frederico? Eu percebi que você ficou se coçando na cadeira aí, como o professor Maurício falando. Quer dar boa noite? Não, eu cheguei atrasado. Quem chega atrasado não tem Baixa direito. A cabeça e subir. Toma tapa até a hora de ir embora. Isso muito bem. Amigo, eu tô achando você com a voz triste. Tá tudo bem? Não, é que eu cheguei atrasado mesmo. Aí a gente tem que ficar quietinho. Eu tô achando que você é tão solar que quando dá chuva assim, você fica meio triste. É isso? Quer dinheiro, quer São João. Quer o Pix do São João. Eu tô ligado. Fred quietinho é problema grande, viu? É verdade. Eu gosto. É isso mesmo, DJ. É o Pix, é o amendoim, é o licor que tá faltando. Não, mas primeiro boa noite, professor Maurício, querido amigo de longa data. Pode meter logo a palestra? Pai, você já tá falando aí na hora de eu cheguei atrasado, velho. É por isso que eu tô perguntando assim, o que é que eu posso fazer? Então, mas vai liberar o pessoal pra ir no banheiro, então? Já que não, você palestrinha, uma pergunta palestrinha, 4 minutos. 4? Até 7h20. Tá tranquilo. Não, realmente esses pontos que o Maurício colocou, e a gente até, dentre outros temas de processo civil que particularmente eu gosto, processo estrutural, multiportas, justiça multiportas, a execução é um tema que eu venho aprofundando um pouco o estudo. E eu tenho, na verdade, e é sempre a minha crítica nessa fase de execução, tanto que se fala até de desjudicializar a execução, né? Porque, em tese, o Poder Judiciário não precisaria ficar com a execução, né? E aí o professor já traz aqui esse projeto de lei 6204. Quem fala muito bem sobre isso é o professor Bruno Coelho, da questão da transferência dos atos executivos para os cartórios judiciais. Exatamente. Ele vai ser diretamente beneficiado. Sim, e nós também com a competência dele na condição de celeridade, né? Mas é isso, porque em tese você certificou o direito, você tem a decisão transitada julgada, realmente não tem por que mais ficar no judiciário. Mas isso é uma outra questão. Mas o que, assim, dentro do meu estudo em processo civil, né, e é realmente a minha área de concentração,
eu acho o grande ponto é a timidez dos juízes, que eu acho que legislação para um avanço no patrimônio do executado, eu acho que tá bem fundamentado, né? Eu acho que é uma timidez, e aqui conclamo nossos queridos amigos e colegas, né, juízes, a tirar um pouco da timidez em relação a essa expropriação, porque a gente já vai numa via penosa da fase de conhecimento, a fase de recurso, para se chegar na execução, né? E aí, hoje, por exemplo, essa questão do 134 mesmo, é 134 ou 139? 134, né? Pô, agora você foi professor. Foi professor, né? O artigo de cabeça, assim, né? E aí, a questão do 134 mesmo, do CPC, né? Dessas medidas atípicas, né? Erramos os dois. É 134. Retiro minha frase aqui no meio. Retiro. É porque o velhinho... Professor. E ele ainda induziu o Maurício a erro, você já É percebeu? 139, pronto, 139. Não, ele tá na Mas dúvida. ele 134, 139, e eu falei errado. A culpa foi minha. Tá quase. Vamos Então, dar- essa questão mesmo do inciso 4, né? Que determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandados e tal. Pô, isso aqui, meu amigo, é um campo aberto para o juiz ser criativo, né? E criar muitas construções de expropriação e de limitação efetiva ao executado, para que esse objeto da prestação pecuniária seja atendido. Porque também... Ive, que é civilista, ela estava meio indignada na aula passada, né, porque é com base nesse 139, inciso 4º, Ive, que os juízes têm determinadas apreensões de carteira de motorista, de passaporte, bloqueio de cartão de crédito, essas medidas coercitivas em geral. Ela como civilista, tá lá no direito romano, na defesa dos direitos individuais fundamentais. Acho que tem duas discussões que estava puxado esse do 139. Imagina você ter uma restrição. Inciso 4 aí. Você é um devedor quanto mais. Você tem a restrição de um passaporte, de uma carteira de habilitação. Sim. Tipo assim, você tem que... você tem que ter todo dia você tem que se lembrar que você é um devedor. Todo dia. Isso. Mas você sabe como é que a gente chamava isso no direito romano? Morte civil. Mas peraí, Vi. Mas a gente transformou esse contraponto da morte civil em descaração total. Não, e eu aqui acho que tem que haver, eu acho que... Pois chegaram de Mas eu acho que esse é o contraponto de você achar o meio termo. De não ser qualquer situação que autorize violação de liberdades individuais. Mas, porque a gente apesar- sabe que a responsabilidade civil é patrimonial. Não é Apesar pessoal, de eu né? chegar atrasado, eu queria concluir minha pergunta. Olha, tá vendo? Eu achei que você já tinha concluído, por isso que a gente começou a falar. Até o professor Maurício Interrompi, até eu interrompi. Tava passando do limite já. Então, mas eu falei até 7h20, mas de fato será 7h21. por dia. Sim, Fred, e a Mas pergunta é... isso. Não, eu queria saber... Nem Maurício sabe qual é a isso aí, pergunta. isso aí. Mas sempre a pergunta fala isso, o cara já se perdeu. A intenção Tradição. foi atendida. Nem ele sabe mais. Não, eu sei, Você sim, cumpriu, eu você sei. Mas a questão, o que eu acho, e aí vem minha pergunta, o que é que você vê para uma... Porque hoje, toda a legislação que vê, por exemplo, em relação ao incidente de desconsideração da personalidade, você vê o reforço, né, em relação a sócios, como chegar no patrimônio, a desconsideração inversa, o diabo a quatro. Bicho, é tanto quebra-mola que se coloca para você atender a ser efetivo. E aqui eu faço uma distinção em relação àquele devedor que quebrou, assim, por um erro de gestão e tudo mais. E realmente existe essa morte civil, como a professora Ive colocou, que é triste. Você não poder ter um CPF ou um cartão de crédito. Eu estou falando aqui em relação àquele devedor que chega de lancha, o descarado. Né? O descarado. Esse Pode falar, descarado não é palavrão, não, pode falar. Tem que se lembrar todo dia que ele é um devedor. Sim. Né? Eu tenho o Poder Judiciário em relação a esse tipo de devedor, ele não pode ser tímido. Aí eu queria ouvir o professor Maurício em relação a esse ponto. Obrigado, boa noite. Fred, eu concordo integralmente com você. Eu sou em gênero, número e grau. Né? No programa passado que você faltou, não veio me prestigiar. Nada. Cara, aí, ó.
Uma das Eu coisas. gosto de convidado bom, porque o convidado bom é assim, ele mesmo puxaria do convidado pra falar. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas aqui é amigo velho, irmão. Aí pode esculhambar. Amigo velho que não esculhamba amigo velho é mulher. Quando é duas mulheres, uma fica. Mas você também pescou do caderno dele na faculdade? Não, ele é mais velho. Novo, exatamente. Ele é mais velho, graças a Deus. O meu botox tá em dia, mas eu pareço mais novo, mas sou mais velho. Tá, obrigado. Bacana, parabéns. Então, assim, só para dar um exemplo, Fred, de como você está certo, como o problema está na cabeça dos juízes nos mais das vezes, e aí agregado às dificuldades cartorárias, às dificuldades da estrutura judiciária, quando entrou em vigor a penhora online, quando veio o velho e extinto já Bacenjude, o juiz do trabalho no primeiro dia picou-lhe o dedo e saiu metendo penhora online para torta e para direita, bloqueando tudo quanto é conta. E o juiz civil a Justiça Estadual Civil passou 2 anos discutindo até chegar no STJ se isso feria ou não feria o sigilo bancário. Se havia ou não havia ofensa ao sigilo bancário. Fale o que você quer falar, mas os caras da Justiça do Trabalho têm atitude. Excelente. Os caras, assim, eles às vezes passam dos limites, é óbvio. Mas é o que busca é afetividade, né? Quem tem atitude, uma vez ou outra vai acabar passando dos limites. Perfeito. Eu tenho uma execução, tem uma execução minha interessantíssima. Essa execução eu uso em sala de aula, que é justamente dessa situação. É um devedor que morava no Albalonga, mas não tinha dinheiro para pagar a execução. Meus clientes é um casal de pessoas já idosas, são pais de uma amiga minha, Dona Papini, Dona Maria de Lourdes e seu Marcelo Papini, né? Ou seja, a gente já tentou de absolutamente tudo. Agora a gente está fazendo, eu estou há 2 anos tentando instruir um incidente de desconsideração de personalidade jurídica no Tribunal de Justiça. Ele já foi extinto, o agravo já reformou para reabrir o incidente do Tribunal de Justiça. Já pedi medidas executivas atípicas, pedi a busca e apreensão, porque é um devedor, é um insolvente que anda de carro bom, que morava no Albalonga, agora parece estar morando naquele prédio ali de Ondina, onde ficava o Espanhol, que é um excelente prédio também, né, que andava de carro novo, mas eu tive negado as medidas executivas atípicas, foram negadas. Eu estou tentando fazer uma citação de todos, é uma desconsideração inversa da personalidade jurídica e é um pouco mais complexa, que você tem um reconhecimento de sociedade de fato, né, porque assim, ele recebeu o apartamento já em nome da filha e depois foi constituída a sociedade, a patrimonial, para incorporar esse patrimônio e não consegui. E aí a gente pega na Justiça do Trabalho, por exemplo, e lembra a situação da FTC, que é uma situação pública. Eu não advoguei no processo, rapaz, mas a situação é pública. Era um mistério, né, velho? Era um mistério. Não, era uma situação de uma insolvência quanto mais. Ali havia um emaranhado de redes, de patrimoniais, de holdings, de participação, em nome de terceiros, em nome de quartos, toda uma estruturação. E na época não tinha o sniper, porque o sniper faz hoje, né? A gente vai falar da sopa de letrinha. Temos que falar da sopa de letrinha. Essa interseção. E aí a Justiça do Trabalho, ela fixou, colocou um juiz para criar isso. Eles criaram uma coisa sensacional, que é um incidente de execução coletiva. Eles pegam os processos, reúnem os processos para colocar um juiz só para fazer a execução. E na época, acho que foi doutora Ana Paula, esqueci o nome dela, mas ela sentou-lhe o dedo, ela desconsiderou tudo, reuniu tudo e bloqueou tudo. É claro que houve excesso, não há dúvida que houve excesso, tanto que posteriormente você teve libera este bem, libera aquele, houve... Tem um ajuste, né? Tem um ajuste que teve ali, mas o pessoal sentou e fez acordo. E começou a fazer... e começou a fazer o pagamento. E hoje você tem estruturas até mais refinadas, né? Você bota em BVI, Cayman, Delaware. Aí, meu amigo, como é que você chega lá? Hoje, e aí, acho que isso acaba ficando um pouco mais resguardado para situações mais, digamos assim, mais vultosas, né? E principalmente em processos de falência, em recuperação judicial, onde você tem indícios de fraude. Mas você já tem hoje determinados advogados aqui no Brasil, especialistas em fazer esse rastreio. Não, e não só fazer no Rio de Janeiro, e não só fazer rastreio. Hoje, vamos dizer assim, trazendo uma experiência aí da Faria Lima, hoje startups, elas já são constituídas em BVI e em Delaware. Sim. Ou seja, no D0,
Até porque se não der certo isso daqui... Foca por lá mesmo, né? E aí não chega repercussão trabalhista, tributária, e ninguém que foi investidor anjo, que foi um family investidor, né? Inicial. Eu não vejo problema na questão de você usar essas ferramentas. O problema é quando elas são usadas com o intuito flagrante, direto e objetivo da fraude. Não, mas então, assim, como a startup é uma questão, aí isso a gente falando de execução, né? Sim, isso aqui tudo é pro ouvinte saber que a gente está falando de execução. Então, como uma startup, ela vai ter um investimento ali para ver se dá certo ou não. Cara, se não der certo, esse passivo aqui, ninguém está disposto a pagar. Então, isso já no D0 é constituído, o veículo de investimento que vem investir no Brasil é uma bullseye da vida, né? Como o pessoal gosta de botar esse nome. Eu acho que nesse caso tudo se encaixa com o próprio ecossistema das startups. Faz sentido que lá seja assim, porque você tem mas a startup é brasileira, pô. Não, mas entendo, mas é um tipo de estrutura empresarial que o nascimento dela depende de investidores, de pessoas que não necessariamente estão dentro do negócio. Então, é quase como se ela começasse anônima, até quando não é uma SA. Porque as pessoas estão ali exclusivamente colocando dinheiro e não querem você tem sim, mas a limitada também tem isso, pô. Você está investindo ali, também você desconsidera. Também, você entendeu? Você está desconsiderando o fundo de investimento. Não sei se você sabe. Você tem a decisão de Ricardo, que você está desconsiderando a personalidade jurídica de um ente que não tem personalidade jurídica. Assim, mas eu acho que sabe qual é o problema central, Rafa? Sabe qual é, Fred e Ive? Assim, é o que eu costumo chamar de soluções à brasileira, né? A gente tem o problema, as soluções à brasileira, você nunca quer encarar o problema. Aí você vai em todos os aspectos da sociedade brasileira, a gente tem essa cultura. Aí chega o político, ele não quer encarar a realidade, dizer à população que ele quer um aumento salarial, aí ele inventa um penduricalho, aí inventa um jeton, inventa um auxílio paletó, inventa uma besteira dessa natureza. O STJ adorava fazer isso. A gente tem muito processo para julgar, muito recurso. É o tribunal de Corte de Cassação que talvez mais julgue processo no mundo. Ok, como é que a gente faz? A gente faz uma jurisprudência defensiva para não julgar. Pronto, para não julgar. Aí você vai exatamente para essa seara que a gente está tratando. Quando você chega nos Estados Unidos, a questão é relativamente simples. Você faliu, entrou em Chapter 11... amigo, se você não tem fraude, o que você perde é o capital investido. Que não é pouca coisa. A concepção de você entrar adquirir cotas de uma empresa é um ativo mobiliário. Sim. Acabou, ele tem um regime jurídico diferente da SA, mas a lógica é a mesma. Você está ali para fazer um investimento. E aí, quando você quebra, você perde o investimento, você perde o trabalho, você perde tudo isso. Aí, aqui no Brasil, como é que funciona? Aí você não compreende que o que o investidor perdeu foi o patrimônio investido. Você quer que ele morra, que você tire o scalp dele, sim, que ele fique devendo até as calças, que o filho dele vá para a escola pública. Ou seja, você quer matar o sujeito porque a gente endemoniza o lucro. E aí o que é que você funciona? Aí você não separa. Quando chegar nos Estados Unidos, se você for fraude, você vai pra cadeia. É simples assim. Não tem essa discussão de morte civil, não. Você pega o cara, bota na cadeia e acabou, meu amigo. Você deu um golpe e você vai pra cadeia. Aqui não. Você não separa o cara que é um investidor sério do cara que é um investidor errado. Aí você cria mecanismos de uma super responsabilização da pessoa física do sócio. E você, em contrapartida, o sócio vai estar bem orientado juridicamente para poder fazer todo esse sistema de proteção patrimonial, inclusive com estruturações no exterior, que você dificulta muito a execução. Dificulta muito. Você pode até achar, mas para executar é difícil. É difícil. Você conseguir achar. E aí você fica nesse meio termo entre colocar no mesmo barco o malandro, né, que sim, constitui uma estrutura para fraudar, e você, o empresário normal, correto, que é a grande maioria, né, que quando quebra, quebrou. De fato, quebrou. E às vezes perde tudo justamente para honrar o nome e tudo mais, né? Dar garantias pessoais. Não são poucos aqueles que a gente conhece que... né, assim, eu tô pegando um caso, não vou dizer o nome agora assim, mas assim, a mulher vendeu uma casa para pagar a dívida trabalhista. Chega a dar pena. Aí quando você vem aqui falar de execução desses inadimplentes, dá vontade de dizer, é complicado. Infelizmente a gente está nas soluções da brasileira, que são sempre esse tipo de solução. Eu concordo com você, a questão de
a gente tem problemas de legislação, mas o ponto que ter trazido o 1394, como que Fred levantou aí, a peteca, eu enxergo que ali... E aí, óbvio que a gente tem que falar um pouco do judiciário quando o judiciário tem uma dificuldade em fazer essa coisa andar, como o exemplo que você deu. Pô, tem que ter as medidas atípicas e o juiz... Não estou dizendo que todo caso tem que ter a medida atípica, mas, por outro lado, a gente precisa também de uma advocacia que tenha um mínimo de criatividade para usar o que esse inciso 4 abre. Porque quando esse inciso 4 bota esse universo, esse multiverso da execução na mão do advogado, ele está falando, meu amigo, você tem aqui um monte de ferramenta que você pode utilizar. Vá para cima do cara. Pense. O problema é, às vezes o cara até pensa, e quando chega no juiz ele esbarra. Mas a gente vê algumas situações. Você deu um exemplo aqui da questão do registro de sentença na matrícula imobiliária. Tem algum risco patrimonial envolvido ali, hipoteca judiciária, que é pouquíssimo utilizado. Pouquíssimo. Eu vi, inclusive, não sei se eu falei quando você falou um texto falando sobre isso em recuperação judicial, que mantém a classe transforma o credor de criografário para credor com garantia real. A garantia? Você tem a hipoteca judiciária, né? Então você tem, por exemplo, penhora de milha aérea. Hoje em dia isso é utilizado em alguma escala. As pessoas já pedem, porque eu sei que o cara tem milhas aéreas. Ou, ainda que eu não saiba, intima aí todas as empresas que cuidam de milhagem, eu quero saber o que esse cara tem. Esse final de semana, a fofoca, que aquele jogador, acho que é Denilson, não, né? Não vi, e não. briga com o Belo. E aí pediu para que houvesse o bloqueio do prêmio que Belo iria ganhar por ter participado da Dança dos Famosos, uma coisa assim. Sim. Porque é um fato eventual, né? Tá certo. Bem, tem valor patrimonial. Protesto de sentença. Quem aqui hoje em dia pega uma sentença transitada em julgado e leva no cartório para protestar? Aquilo gera totalmente de Serasa. Às vezes isso obriga o cara a pagar mais do que uma... Claro. Você sabe uma coisa que dá um efeito? Eu tenho 6 meses. Todo dia o meu cliente me liga 6 meses para conseguir emitir a certidão para protestar. Para protestar. Aí é lasca mesmo. Aí é lasca. Aí é lasca. Não, você tem a ideia e não conseguiu implementar. Não, e o pior é o seguinte, e aí você ainda vai, a cabeça burocrática que irrita profundamente. Você tem uma ferramenta do Cisbajude, porque o CPC, quando criou, ele previu o protesto para as execuções de título judicial e para a execução de título extrajudicial ele previu a negativação. Mas claramente esses mecanismos são intercambiáveis. Sim. Então é muito mais prático você pedir o Serasa Ajude. O Serasa Ajude, que o próprio juiz, num convênio com o Serasa, faz a negativação. Exatamente. Só que às vezes você às vezes evita pedir, porque vai vir uma loucura tipo, isso só cabe para execução de título extrajudicial, não cabe para judicial. E para evitar, você pede o que tá na letra da lei, e aí você passa 6 meses para conseguir a emissão da certidão necessária para você fazer o registro. Agora, isso que vocês estavam falando é importantíssimo, que é o que a gente chama da execução indireta. A execução indireta ganhou uma força justamente pela ineficiência prática, não dogmática, mas prática, dos institutos de execução direta. Embora você tenha diversos mecanismos, a execução indireta ela passou a ser utilizada em larga medida. A previsão da hipoteca judiciária é antiga, sim, mas o protesto é novo, o Serasa Ajude é novo, a aplicação de multa pelo não cumprimento no prazo é relativamente novo, é final do CPC de 73, né? Você ainda tem... a própria Fazenda Pública começou a usar isso. A CDA, a certidão da dívida ativa. Porque no Brasil, nessa situação que a gente tem, às vezes a busca de uma constituição extrapatrimonial para dificultar a vida da pessoa é o que faz ela fazer o pagamento. Porque na prática você não consegue fazer a execução direta, promover o adimplemento por diversos fatores. Você vê aí fazendo um mutatis mutandis aí em relação a essa questão de execução, que é uma execução indireta que a gente estava tratando aqui. A questão do reclame aqui. Sim, né? Verdade. Que o consumidor entra lá e fala, fui lá. Rapaz, as empresas partem para resolver imediatamente aquilo ali. É mais efetivo do que a ação de juizado. E PROCON, com certeza. PROCON, entendeu? Então, por isso que essas medidas atípicas do 139, eu acho que tendo uma criatividade legal, né, lógico,
vamos pensar, mas até pensando em determinados momentos, num devedor quanto mais, uma criatividade agressiva, vamos assim denominar, eu acho que ela é bem-vinda, entendeu? Então a restrição... Quer ver uma que pode dar super certo, eu consegui. É muito difícil você conseguir executar a fazenda pública, né? Quando é obrigação de fazer, piorou. Não adianta o juiz da ordem, manda intimar o secretário para cumprir sob pena de ordem de prisão, o cara não tá nem aí, não liga, porque ele vai entrar com habeas corpus, o tribunal vai dar. Eu estava com uma execução, uma obrigação de fazer contra o diretor-geral do Detran. E eu não tinha o que fizesse, aplicava multa pessoal, não tinha o que fizesse. Aí eu pedi, só consegui quando eu pedi e o juiz deferiu a determinação de suspensão da internet do Detran. Imagine o Detran 24 horas sem internet, amigo. Ou melhor... O que vai deixar de recolher? É um prejuízo. E o tamanho do problema que ele vai ter na mão lá durante o dia. E é o que você está falando, Rafa, a gente tem que estar procurando para o caso concreto. Não adianta eu pedir a suspensão da carteira de motorista do diretor do Detran, que em qualquer lugar ele vai dar carteirada e vai passar. Mas é pensar numa medida que seja adequada, né? E proporcional àquela medida. Isso. E às vezes não só pecuniária, né? Para você talvez atingir o pecuniário, você pensar essa obrigação de fazer ou de não fazer. Tem algumas discussões aí, inclusive, deixa eu ler as mensagens aqui, ó. Andréa Cardial Freire mandou uma boa noite pra gente. Boa noite, Andréa. Obrigado pela audiência. Sérgio Vieira Costa também manda aqui boa noite. Um beijo pra você, Sérgio. Obrigado por estar aqui com a gente. A questão da disponibilidade da operação de crédito. Quando você usa o falecido Bacenjude, Cisbajude, o Deus me ajude todo que tem aí, e o cara tem lá a conta corrente, aquele bloqueio chega, se tem saldo bloqueia, se não tem, tá zero, não bloqueia nada, mas se ele tiver um limite de cheque especial, por exemplo, o Bacenjude não avança. Não avança. Se ele tiver uma disponibilidade de operação de crédito pessoal, sei lá o que for, o Cisbajude não avança. Não tô aqui querendo inventar a roda, não. Mas dentro de uma inteligência satisfativa da pretensão, principalmente quando você está diante de situação do devedor quanto mais, eu não acho nenhum absurdo você entrar no limite do cara do banco, não. De verdade. Eu acho que você vai impor a ele que ele deva a outra entidade, ao invés da que ele está devendo e que ele não quer pagar, uma condição de juros muito pior, que eventualmente vai fazer com que ele satisfaça e provoque o adimplemento da obrigação. Óbvio que esse tipo de elucubração dependeria de algum nível de regulamentação. Ele começou a entrar também na viagem, viu? Não, mas é porque a execução é um negócio que me fascina, de verdade. O tema é bom, E eu ganho a vida com isso. É um negócio que eu gosto pra caramba de falar. Mas eu não acho um absurdo você entrar e forçar o cara a um outro débito. Não acho um absurdo mesmo. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa linha, porque você entra em uma série de interseções aí, em direito de obrigação, você entra em direito de terceiro, porque, por exemplo, o limite de crédito é uma concessão do banco. Ele quer dar o limite ele pode cortar o limite de crédito. Ele vai assumir, ele vai descer, o cara não paga lá, vai querer me impor. Mas perceba, o banco ele pode fazer análise de crédito baseando-se, por exemplo, na existência de demandas judiciais. Isso já é feito. Se ele olha e fala, o cara tem demanda judicial, ainda se eu mandar um limite de crédito para ele, você está comprando esse risco. Percebe que a regulamentação seria algo realmente a ser debatido, mas eu não vejo um absurdo em termos de ideia, entendeu? Eu acho que a gente podia pensar em prisão civil, quanto mais. Então, assim... mas eu acho que você tá mais avançado que eu, tá vendo aí? Ive tá ali quase tendo um AVC. Eu falei prisão civil... Mas... Por Deus. Vamos lá. Eu sou de letra, bicho, que foi de falar. Vamos lá, isso. Vamos lá. Vamos pegar isso. Só pra gente passar um panorama, que tem muita gente que não sabe dos institutos que a gente hoje já possui. Né? E aí vamos começar pelo primeiro, que é o mais comum, que é o Cisbajude, que faz o tal da penhora online. Mas assim, o Cisbajude tem uma série de novidades que muitas pessoas desconhecem. A mais famosa e conhecida do novo Cisbajude é a tal da teimosinha. Foi apelidada já de teimosinha, que antes você tinha que dar uma ordem a cada... ou seja, a ordem de penhora online, de bloqueio de valores online, na verdade, era dada uma única vez e era imediata. Se tivesse saldo naquele momento,
haveria o bloqueio, não tendo, não haveria. Agora você pode dar por tempo indeterminado. Depois evoluiu para um dia inteiro. Os 2.0, um dia inteiro. Depois, acho que agora são 30 dias. Agora você pode deixar por um prazo bastante significativo e determinado. Você vê violação de direito fundamental numa teimosinha para forever? Para sempre. Porque, veja, não é para dificultar a vida do cara. Bota essa porra pra sempre. Não aperta o botão aqui, ó. Quando você tiver uma conta correndo na sua vida, em qualquer lugar, vai bloquear. Porque, meu irmão, mas aí se você gera... provar que aquilo tá dentro das exceções que a lei traz, pelo menos no prazo de prescrição, né? Beleza. Pronto, eu penso assim também. No prazo prescricional. Mas o problema é que também que é um referencial, pra se pensar, né? Porque, olha só, se você pega... Seria, inclusive, uma prática no sentido de você medir a efetividade do processo até você dar a suspensão da execução. Mas tô te falando... Não, eu coloquei uma teimosia de um ano na frontal. Você não vai resolver. Mas deixa eu te falar o que é pior em relação a isso. Isso é importante, teimosia é importante, beleza. Mas você já viu as regras de impenhorabilidade? Tem coisa mais cara de pau... dos legisladores e dos próprios aplicadores da justiça, os próprios magistrados, em fazer a defesa de uma impenhorabilidade de créditos em caderneta de poupança e decorrente salário de até R$40 mil. Nós estamos falando, R$40 mil, não, perdoe, 40 salários mínimos. Nós estamos falando de 60. Na época era mais ou menos o equivalente, quando foi... adotada a regra da impenhorabilidade de 40 salários mínimos a título de vencimentos, era exatamente o teto que na época era 39.500 do judiciário e o... Muita coincidência, né? Muita coincidência. Então, ou seja, a lógica da impenhorabilidade é evitar que sejam adotadas medidas que ofendam a dignidade da pessoa humana. Se a gente tem no Brasil um salário mínimo que a Constituição diz que é o suficiente para a vida digna, com alimentação, moradia, etc. A impenhorabilidade tinha que ser um salário mínimo. Aí que você diga que isso é um desvirtuamento, ok, jogue para 5 salários mínimos. Mas 40 salários mínimos de impenhorabilidade, de vencimento, né? Ou seja, o cara quer dizer assim, meu amigo, acabou, todo mês você tira seu dinheiro, você não vai pagar nunca. Aí se você cotejar isso, eventualmente, com a dívida de um cara que foi lá e deu um calote em um mecânico de automóvel, para uma dívida de R$4 mil, R$3 mil que está nos juizados especiais, é uma absurdo. Mas vamos voltar aqui, vamos lá. Cisbajúri. Cisbajúri hoje permite quebra de sigilo bancário e é por autoridade judicial, então não tem problema. Ele pega cópia de abertura das contas correntes e de conta de investimento, inclusive alcançando fintechs, Fred. Basta ser uma fintech que tenha volume anual acima de R$500 milhões, ele pega as contas de fintechs. Ele pega cópia de fatura de cartão de crédito, contrato de câmbio, pode ser bloqueado, cópia de cheque, ele pode pegar, extrato do PIS e FGTS e bloqueio de ativos imobiliários. Título de renda fixa, ações, podem agora ser bloqueados via Cisbajúri. Você tem o Renajude, que é um convênio com o Detran, que permite o bloqueio, inclusive bloqueio de trânsito. Não é só o bloqueio de venda para fins de posterior penhora. Se o juiz quiser, ele determina o bloqueio de trânsito e o carro vai ser apreendido na primeira blitz que ele passar. O Infojude, que é um convênio do CNJ com a Receita Federal para ter acesso às declarações de imposto de renda, às declarações financeiras. A gente tem o Renaagro, 2022, para tratores e máquinas agrícolas. Hoje começou com essa área que eu nunca ouvi falar. Renaagro. Renaagro. Assim, você tem máquinas agrícolas de 2 milhões, 3 milhões de reais. Sim. De altíssimo valor. E são registrados em algum órgão, né? Provavelmente. São. Você tem um cadastro junto ao Ministério da Agricultura, se eu não me engano. Você tem o Sniper, que está dentro dessa lógica da Justiça 4.0, que ela, na verdade, ele faz interligação da Receita Federal do Brasil, TSE, ANAC, Tribunal Marítimo, CGU e todos os órgãos da Justiça. E ele faz a interligação das relações societárias e bancárias das pessoas. Serve muito para você comprovar fraude e serve muito na desconsideração da personalidade jurídica. Isso aqui. Você tem o Previjude para ordens previdenciárias, né, junto ao INSS. Siscomex, bloqueio de mercadorias, e bloqueio e rastreamento de mercadorias de trânsito internacional, tanto chegada quanto saída. O lançamento de disponibilidade de CENIB, que é a disponibilidade para todos os cartórios de registro de imóveis no Brasil inteiro.
né? Porque antes inclusive isso tem repercussões até nos embargos de terceiro, nas questões relacionadas a honorários, depois eu conto essa história. Mas hoje você faz o bloqueio de todo e qualquer imóvel que exista em nome daquela pessoa em todo o Brasil com um clique. Com um clique, você bloqueia. O Navijude, que é junto à Marinha do Brasil para bloquear embarcações, você faz a penhora de embarcações. Isso especificamente para execução. E aí eu levantei também institutos de apoio que não são feitos para execução, mas que servem muito. Então, por exemplo, o SPED. O SPED é a escrituração digital da empresa. Então, hoje em dia, você tem rapidamente no acesso do SPED o estoque da empresa. E você pode, em determinadas empresas que negociam bens que são de bom valor comercial e de boa liquidez, você pode ir lá e dizer assim, olha, eu quero penhorar esse carro, eu quero penhorar esse determinado bem. Existe um dossiê integrado da Receita Federal que dá as declarações de movimentações financeiras, declarações de operações de crédito, declarações de atividades imobiliárias. Então, o juiz pode pedir isso para que você selecione o melhor bem para fins de execução. As atividades do COAF, que a gente sabe, podem vir a ser utilizados, são mais utilizados no processo penal, mas podem vir. O SREI, que é intercâmbio de informações entre ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, né? Você tem ainda o SIMBA, que consulta depósito de valores em contas correntes e pagadoras de cartões de crédito. Você tem o Senasec, que esse aqui é sensacional, esse aqui é de Bruno. Antigamente, o que é que você fazia quando o cara estava em débito? Ele fazia a escritura de compra e venda, mas não registrava. Aí não registrava para poder você não pedir a penhora, mantinha nome terceiro. Hoje em dia, com esse Senasec, você tem acesso às escrituras lavradas, ainda que não sejam registradas, para que você possa correr atrás desse bem. O CCS Bacen, que é um cadastro de todos os clientes financeiros, de todos os produtos financeiros que a pessoa tem. CRC Jude, esse aqui é ótimo, que é uma coisa que ninguém pensa. A gente só pensa no cônjuge para entrar com embargo terceiro. Mas você não pensa no cônjuge para executar. E pegar metade. Que está em nome do cônjuge. Quantas vezes a gente já não indicou para o cliente da gente, dizer assim, não, bote o nome de sua esposa. Então, o CRC, ele identifica todas as certidões de casamento e os respectivos regimes de bens. E aí você consegue ter acesso a isso, né? E a união estável você consegue no Senasec, que é das escrituras públicas. E por fim o Serasa Ajude. Ou seja, instrumento dogmático você tem. Pô, mas é que tá, você acabou de ler aí uma série, como você já tinha dito no último programa, uma sopa de letrinha. E ainda assim, a gente não consegue que a zorra da execução seja efetiva, né, velho? À medida que vai saindo um sistema desse, pessoas aqui fora estão bolando formas de você bolar o próprio sistema que já saiu. Então essa coisa vira um cachorro correndo atrás do rabo meio que eterno, até que a coisa parta para uma solução mais definitiva, né? As soluções, elas passam por essa coisa que eu falei, da criatividade do juiz, né? Em determinadas medidas atípicas, com base nesses sistemas. Advogado, velho. O juiz tem que comprar ideia. Sim, mas às vezes você tem juiz que pensa em efetividade. O cara quer diminuir o estoque de processo na execução. Porque você tinha, sabe o que? Onde isso funcionava era no seu trabalho. No seu trabalho, quem tocava a execução praticamente era o juiz, mano. O advogado na execução não precisava fazer nada. Ele ficava ali quietinho, o juiz ia sozinho. Depois da reforma de 17, que em tese foi proibido que o juiz movimente a execução de ofício, porque eu digo em tese porque ainda tem muito juiz que ainda faz isso, mas você deu uma segurada na efetividade da execução do seu trabalho, porque eles faziam o que você está falando. O próprio juiz era quem tinha a iniciativa. Ele lá falava, não, fez isso, não deu certo, não, então agora faça isso. E ia. Ainda que o advogado ficasse ali na inércia, o juiz de trabalho estava sentando o dedo. E deixa eu te falar, assim, Fred falou de um tema importante, que é a reflexão sobre desjudicialização da execução civil. Quem estuda mais academicamente sabe que existiu, até meados do século XX, talvez final do século XX, uma discussão se a execução era atividade jurisdicional ou não. Discutia-se isso, se a execução era atividade jurisdicional ou não, porque a execução, em sua essência, são atos satisfativos simples, são atos de construção patrimonial, né?
E agora discute-se a não de judicialização, porque haveria ofensa, né? Aí é o monopólio do Estado no exercício da jurisdição. Sim. Mas existe esse projeto de lei 6204 de 2019, que é até da senadora Soraya Tronic, que foi candidata a presidente, em que não é nenhuma novidade. Em muitos estados da Europa, você é feito pelo agente externo de execução e você reserva ao juiz exclusivamente as decisões sobre as impugnações. Seja a impugnação sobre impenhorabilidade, seja a impugnação ao cumprimento de sentença, seja a impugnação aos embargos de execução. Ele vai decidir as matérias de direito, mas determinar a medida, você vai para o tabelião. Porque hoje aqui na Justiça Estadual e muitas vezes na Justiça Federal, você paga, porque toda medida, porque o problema aqui, entre aspas, é que tudo tem que ser pago antes, mas aqui também você paga. Sim. Você paga uma requisição de penhora online, é pago. Uma requisição. Aí, ou como eu tenho 6 meses que processo seu Raimundo, que eu peço para fazer o protesto, que é uma construtora que nunca tem dinheiro em conta, mas eu sei que tem precisa de crédito para construir. E tem 6 meses que está lá e todo dia vai o estagiário e não sai. Se você faz essa judicialização, né, remetendo para os tabeliães de protesto essas funções, essa prática dos atos de função, de determinar a penhora. Sim. Se foi excesso, o juiz tire. Se foi a penhora de bem impenhorável, o juiz determine o desbloqueio da penhora. Mas que você não leve 6 meses pedindo uma medida para que o juiz vá analisar e quando ele terminar de analisar, meu amigo, o cara já tirou do nome, já deu para retirar do nome. Você vê, o assunto é tão bom que o tempo já até acabou. DJ já tá ali no desespero, coçando a cabeça. Tem uma mensagem para ele. Jaqueline Sangalo mandou aqui: boa noite, não vai bloquear nada, pois o país está endividado. E parabenizou aqui, excelente, Maurício. E Lucas Borges mandou aqui: boa noite, é muito bom ver e ouvir meu professor Maurício. Um abraço para você, Lucas, e para você também, Jaqueline. Obrigado pela audiência. Galera, ficou curto de novo. Queria agradecer mais uma vez, professor Maurício, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado, foi massa. E com certeza ainda as novidades que você trouxe agora no final com a sua penduleta foi massa, parabéns. Valeu, Rafa, obrigado a você, obrigado a Ive, obrigado a Fred por me prestigiar. Dessa vez só João. Você pulou a fogueira que Fred nem te fez o tete a tete. É verdade. Ficou muito. Se quiser. Porque eu gosto do tema execução. É um tema que eu me debruço. Ou seja, o tete a tete só quando ele não gosta do tema. Quando tá enfadonho, ele quer fazer o tete a tete. Só João Glicério que não me prestigia, mas tudo bem. Eu só não prestigio quando eu tenho que vender meu corpo. Para isso eu tô aqui. Tchau, Federico. Obrigado por ter vindo hoje, viu, nego? Vizinho. Tamo junto. Um beijo. Doutor Vilira, semana que vem você tá aí? Firme e forte, forme e fit. Veremos. Obrigado a vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Semana que vem tem mais aula extra aqui na Rádio Metrópole, às 7 em ponto. Fica agora com o Metropod, o podcast de política aqui da Rádio Metrópole. Um abraço a todos, valeu, tchau.